Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como o F-35 evoluiu de um projeto fracassado e cheio de bugs para um dos caças mais vendidos de 2023. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Em 1993, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou o JAST, sigla em inglês para Tecnologia Conjunta de Ataque Avançado, um ambicioso programa cujo objetivo era criar um caça único que pudesse atender aos requisitos da Força Aérea, da Marinha e dos fuzileiros navais. De acordo com o Pentágono, ao criarem um só caça para esses três ramos, alcançariam uma grande economia no longo prazo, tanto a nível do treinamento dos pilotos, como na manutenção das aeronaves, com aqueles três ramos passando a compartilhar as mesmas peças e ferramentas. O novo caça também deveria incorporar características da chamada quinta geração, ou seja, deveria ser furtivo e incorporar tecnologias avançadas como a fusão de sensores. Apesar dos objetivos parecerem, à primeira vista, bastante válidos, já que envolveria o potencial de reduzir custos, logo no início do projeto, ficou bastante óbvio para todos que a sua concretização seria muito mais difícil e cara do que o inicialmente estimado. No final dos anos 90, a Lockheed Martin e a Boeing apresentaram os seus dois protótipos, o X-32 e o X-35. Com o X-35 da Lockheed, apesar de menos veloz e ágil do que o X-32 da Boeing, vencendo a competição por ter um desenho mais propício à instalação de mecanismos para o pouso e a decolagem vertical e em pista curta, um dos principais requisitos dos fuzileiros navais. Com o protótipo da Lockheed escolhido, teve início o desenvolvimento do F-35, com as dificuldades e os custos extras surgindo logo desde o princípio. Como a aeronave deveria ser essencialmente a mesma para a Força Aérea, Marinha e fuzileiros navais, os projetistas eram bombardeados com exigências de três ramos diferentes que, não raro, eram totalmente incompatíveis entre si, com tudo isso contribuindo para que os atrasos e os custos inesperados fossem se acumulando dia após dia. E como se isso já não fosse o suficiente, as exigências do Pentágono para a incorporação de tecnologias muito avançadas e ainda não totalmente testadas piorou ainda mais a situação, com os projetistas obrigados a implantarem na aeronave tecnologias ainda experimentais, o que incluía o software, com um sistema de controle de missão desenvolvido em sua maior parte em linguagem C e C++, com quase 10 milhões de linhas de código, representando um dos maiores entraves para o início de operação do caça. Em 2012, o programa já estava tão atrasado que o Pentágono foi obrigado a tomar uma fatídica decisão, ordenando que os caças, mesmo que ainda tivessem problemas considerados graves, fossem produzidos em massa e entregues aos compradores, com a promessa de que mais tarde, quando as correções surgissem, os caças fossem atualizados em um gigantesco processo de recall. E assim, os primeiros caças F-35 começaram aos poucos a saírem das linhas de montagem, sabendo que mais tarde teriam obrigatoriamente de regressar. Em 2019, as três versões do caça, o F-35A para a Força Aérea, o F-35B de pouso e decolagem vertical e em pista curta para os fuzileiros navais e o F-35C para a Marinha, estavam finalmente prontos e oficialmente introduzidos em seus ramos. Mas o caça estava repleto de bugs, alguns deles considerados graves e até mesmo capazes de colocar em risco a segurança da aeronave e do próprio piloto. Um relatório divulgado pelo Pentágono em 2020 revelou que, apesar de todo o trabalho e dos custos elevados de desenvolvimento, estimados naquele momento em quase 400 bilhões de dólares, o caça ainda tinha uma lista de quase 1000 bugs que precisavam ser corrigidos, sob pena da aeronave não entregar tudo aquilo que prometia.
Mas, apesar de todos os problemas, os caças continuaram sendo produzidos, com os mais antigos, conforme prometido, passando por processos de recall, onde recebiam as devidas correções e atualizações. Em 2020, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou uma força-tarefa especial para organizar e coordenar o esforço de correção dos bugs e problemas da aeronave. Um trabalho que exigiu investimentos de muitos bilhões e que, apesar de ainda não estar concluído, já está dando resultados. O caça ainda apresenta bugs importantes que levaram inclusive à perda recente de alguns aparelhos, como foi o caso do acidente do dia 19 de outubro de 2022, quando um F-35A caiu após uma forte turbulência afetar os sensores que alimentam o sistema de controle de voo. O bug, apesar de já resolvido, custou a perda daquela aeronave. Hoje, em 2023, o F-35 é muito diferente do que era há 3 ou 4 anos, e, apesar de, como eu referi, ainda ter bugs, é uma plataforma muito robusta e já testada em combate, com os israelenses usando-o em frequentes missões de ataque contra defesas aéreas sírias avançadas. O esforço dedicado pelos Estados Unidos às correções e ao aumento da estabilidade do F-35 convenceram os seus principais parceiros, com mais de 100 novas aquisições tendo sido anunciadas apenas nos primeiros 9 meses de 2023. No total, a Lockheed Martin produziu até este mês 965 caças, com a previsão de que um total de 2.500 sejam produzidos ao longo dos próximos 15 anos. Com o aumento das encomendas, o preço unitário de cada caça vem despencando, passando de mais de 110 milhões de dólares pelo modelo F-35A para menos de 70 milhões agora em 2023, com a previsão de chegar aos 60 milhões até 2030. Um valor equivalente ao modelo mais avançado do caça F-16. E por falar em F-16, a expectativa é que até o final desta década, o F-35 ultrapasse o F-16 como o caça mais operado no mundo. Uma previsão bastante lógica, já que boa parte dos compradores de caças F-35 o estão adquirindo justamente para substituir as suas frotas de caças F-16. E assim, graças à confiança dos Estados Unidos em um projeto sólido e ao empenho da Lockheed em resolver os graves problemas do passado, o F-35 passou de um projeto visto como fracassado para um dos caças mais vendidos em 2023. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.